Lu, boa noite. Muito Boa obrigado noite, João. muito obrigado por tu ter comparecido, estar aqui junto com a gente, batendo esse papo. E hoje é o Dia Internacional da Mulher. E aí a minha esposa falou assim, pô, por que que tu não faz um bate-papo com as mulheres? Daí eu pensei, poxa, é verdade. Aí eu pensei, pô, mas um cara, né, falando para as mulheres é uma coisa, na minha opinião, até tanto quanto ridícula. Eu já vi vários eventos assim, sabe? Eu pensei, pô, ele não faz o Uhum, menor sentido, né? Tem que ser uma mulher. Daí eu pensei, cara, vou convidar a Luciana. Lembrei na hora, né? Pô, lembrei do papo de bar lá, né? Do nosso uhum. podcast lá. Sim, pô, vou convidar a Luciana. A Luciana tem umas histórias bem legais, assim, né? E ela tem a vivência de ser mãe, enfrentou uns desafios que ela já contou, assim, por cima lá no podcast. E eu queria que tu trouxesse isso para cá agora, para esse papo nosso aqui, para que isso possa inspirar outras mulheres. Porque lá na mentoria mesmo, eu devo ter lá umas três ou quatro mamães lá, né? E elas têm os seus próprios desafios. Então, e eu já conversei com algumas delas, já, aliás, várias delas, sobre esse assunto, né? Poxa, cuidar do bebê, tá fazendo uma mentoria e o nenenzinho no colo, ou às vezes dá uma choradinha e tá tudo bem, sabe? A gente tem que ser empático, né, com relação a essas circunstâncias, mas eu sei que nem sempre foi assim, né? A- Culturalmente falando, hoje, se hoje é difícil, pouco tempo atrás, né, que alguns poucos anos atrás era mais difícil, né? E tu veio dessa geração, né, que encontrou mais obstáculos. E aí queria que tu se apresentasse, falasse de ti, onde é que tu mora, o que que tu é formado, enfim, né? Fica à vontade. Ah, legal. Eu já tenho quase 25 anos na área de TI, então é bastante tempo de experiência, né? Eu comecei a trabalhar com TI muito nova, eu tinha 13 anos ainda, dava aula de informática, consertava computador, menina ainda. E comecei a dar aula de informática com 13 anos numa escola, eu Ah, ia para a escola de manhã e à tarde eu dava aula nessa escola. E inclusive, a empresa que o meu pai trabalhou foram meus alunos, os meus ah, professores eram meus alunos, eu, menina, 13 anos, dando aula, dava aula de biquíni de crochê, pra você ver tão menina que eu era, não tinha nem malícia, né? E aí, comecei a trabalhar com TI já nessa época, muito menina, dando aula de computação, depois fui consertar computadores, e aí comecei a faculdade, na época eu tinha vontade de fazer outra coisa, tinha vontade de fazer talvez psicologia ou artes cênicas, que eu queria ser ah, atriz. Mas meu pai, ele fala, a gente veio de uma família muito simples, né? Ele falava que se eu fizesse alguma dessas profissões ia ser muito difícil para a gente que veio de uma família pobre se adaptar no mercado ou conseguir um emprego. Então ele falou: você já trabalha com computador, vai fazer uma faculdade disso e depois que você tiver formada, você faz aí o que você tem vontade de fazer. Aí não tinha muita opção, ou era isso, ou eu tinha que voltar, morar com os meus pais no Mato Grosso, ou eu ficava em Minas estudando, fazendo TI, que era o que minha família queria, né? Então então não tu é do tive Mato opção de Grosso? escolher. Não, nessa época minha família morava no Mato Grosso, mas eu sou de Minas, né? E aí meu pai deu essa opção: ou você volta para cá e vai continuar trabalhando aí consertando computador, Uhum. ou você faz faculdade de TI mesmo. Ele não Ah, deu tá. opção de eu Sim. escolher. E aí eu fui fazer, mas eu fiquei com aquilo, né? Que queria ser atriz, que queria ser modelo, que queria ser é, essas coisas. Não era minha opção, apesar de que eu já trabalhava com isso desde menina. E aí eu fui para a faculdade, fiz essas coisas também durante a faculdade, fui modelo, paguei a faculdade modelando, paguei, fiz teatro, fiz tudo isso aí que eu tinha vontade de fazer, continuei fazendo a computação, né, ciência da computação, Sim. que era um curso extremamente masculino. Então, eu era acho que uma das únicas meninas da minha sala de aula, e eu era uma das únicas, pouquíssimos alunos conseguiam ser alunos regulares, que não ficou para trás em matéria, não ficou Uhum. devendo matéria, né? E lá na minha faculdade, naquela época, ainda era regime anual, e se você pegasse mais que 3 matérias, você não passava, não podia pegar o ano, as outras matérias.
Você podia pegar outras matérias para trás se você ficasse com menos de 3 matérias. Então, muita gente ficava para trás, né? E aí foi diminuindo ainda mais o número de mulheres, né, na sala de aula. E aí eu estava lá no meio daquele tanto de homem, né? E eu comecei a trabalhar aí como programadora na época, e as vagas, né, sempre vinham descritas. Nós contratamos, não, vaga exclusiva para homens, vinha escrito nas Caramba, vagas, no vi- mural, vinha escrito no mural da faculdade, assim, tinha um espaço para as vagas ali da região, as empresas colocavam as vagas puta ali. merda. E vinha escrito, não contratamos mulheres. Eu falava, cara, o que, que eu vou fazer? Porque eu não consigo achar uma vaga, todas as vagas têm essas limitações. E aí, quando eu ia para a entrevista, parece que a gente sempre era diminuída. Então, eu mentia muito nas entrevistas, porque aí o cara falava, você tem experiência? Eu inventava que tinha, falava que tinha, você conhece Linux? Conheço, sem Linux, sabia nada. Enrolava. Sim. Aí era aquela coisa para você conseguir uma vaga de emprego naquela época como desenvolvedor, né? E Pá. aí nunca dava certo, eu não conseguia. Eu só conseguia vaga de trabalho de dar aula, professora de informática. Isso eu conseguia, que era o que eu fazia. Mas para trabalhar com programação não conseguia. Aí que aconteceu que uma empresa contratou um homem, né? E esse homem não deu certo. E aí, passado um mês, eles me chamaram para aquela vaga. E eu tinha falado que sabia tudo, né? E não sabia Uhum. nada. E aí eu falei, cara, e agora o que, que eu vou fazer? Na época era Visual Basic, a linguagem que a gente utilizava lá. Eu falei que sabia, não sabia nada, não sabia escrever um Hello World. Ah, daí E teve que aí ir para eu um dos peguei, livros, né? não tinha internet, não tinha nada disso, né? Peguei e falei, nossa, e agora? O que, que eu vou fazer, né? E aí eu pensei assim, cara, pelo menos eu vou receber 15 dias, porque demora, né? Tipo, uma semana de integração, mais uma semana de treinamento. Depois que eles descobrirem, pelo menos eu vou receber meio mês. Perdeu, não vou. A minha estratégia tinha sido essa, né? Aí chegou, rapaz, eu aprendi Visual Basic em 3 dias. Ah, Catei um único livro que tinha na faculdade sobre isso, só tinha um único livro, e aí eu fui um computador velho que eu tinha em casa, catei esse computador velho, comecei a fazer, fiz um cadastro de cliente, uma coisa assim, gravava no banco, tudo bonitinho, e um botão, tudo certinho, e pronto, era isso que eu sabia. Aí comecei a trabalhar. Chegou lá, o povo abriu o código, eu falei, Jesus amado, o que é isso? Por onde que eu começo? ah, E imagina. aí, não, fala nada não. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora, o que eu arrumo? E assim, eu tive que me virar, aprender, e não tinha internet para a gente dar um Google e buscar, né? Não tinha, os livros, era tipo assim, já estava no Visual Basic 10, o livro era do 5 ainda, os livros não acompanhavam as Ah, mais isso ferramentas, ainda. né? Sim. Então, tipo, o livro que tinha estava totalmente desatualizado, né? E aí, o que me salvava, o único recurso que eu tinha naquela época era o F1. Lembra do F1? As Ah, sim. ajudas. As ajudas, ah, Isso, verdade. as ajudas. Aí, e para ajudar era em inglês, né? Então, eu apertava o F1 e vendo o que fazia cada comando ali e consegui. O povo, até hoje, não sabe que eu não sabia. Agora ficou E sabendo. agora, com certeza, agora ele sabe. E eu dei recurso, sabe? Eu dei recurso e fui e consegui, fiz o que tinha que fazer. E aí eu comecei a crescer com isso. Naquela época não tinha relatórios, não tinha BI, não tinha nada Uhum. disso, né?
E aí sim. eu falei, cara, eu preciso melhorar, esses relatórios são muito ruins, vou estudar como é que faz uma integração com Excel. Aí eu estudei, já conseguia gerar uns Excel mais avançados, então eu já saía, eu já era biaizeira naquela época. Então Vai, eu já imagina. fazia uns negócios diferentes, eu já fazia uns negócios que aí eu comecei a gostar e eu falei, nossa, agora eu tomei gosto e eu comecei a inventar umas coisas diferentes que não tinha naquela época. E sempre foi assim, eu sempre estava um passo à frente em toda a minha vida. Eu tinha esse perfil de buscar alguma coisa diferente. Tá, E tá, aí mas e como é que tu lidava assim no meio da galera? Tipo, o pessoal tava trabalhando, só tinha homem, acredito eu, né? só tinha E homem, aí, isso tipo, era pá, uma. daí tu tava ali, pá, deu uma travada. Tipo, pô, eu imagino que tu dava uma segurada na onda assim pra não demonstrar, né? E como é que tu. Sempre foi. E os caras vinham, tipo, e aí, tá desenrolando aí, largando umas piadinhas assim, imagino. Sim, sempre eu já me acostumei. Eu acho até que eu me transformei numa pessoa muito masculina, porque eu vivi tanto nesse ambiente masculino, porque eu fui desenvolvedora há muito tempo, só com homem, depois fui para uma software house, só homem, fui para TOTS, só homem. Então, eu fiquei um pouco masculina, porque eu vivi só esse mundo, né? Sim. Hoje que é legal, quando tem mais mulheres, que a gente consegue contribuir. Eu até tenho um pouco de dificuldade, porque eu fiquei muito masculina, então eu tive que aprender a conversar, porque eu falava muito palavrão, eu falava muita gíria, eu fazia muita piada, né? Igual essas piadas de homem, de botar apelido, de colocar um negócio para o colega sentar em cima, essas coisas de homem. Eu acabei ficando muito Ah, masculina e tive que aprender a ser feminina agora, porque eu precisei, né? tá, Então, então o bruta dos dados tem relação com isso, então. sim, claro, muito, porque, nossa, eu falava muito palavrão, eu era muito Ai, masculina, cara. porque minha vida toda foi só no meio de homem, né? Eu, Então eu fiquei masculina, eu sabia tudo de futebol, eu sabia tudo de Fórmula 1. Aí quando eu vou num churrasco que vão conversar sobre cabelo, eu fico perdida. Eu falava, que? Não... E o Palmeiras, e não sei o quê. Meus papos era só carro, futebol e Fórmula 1. E aí, quando tinha mulheres, assim, eu tive que me adaptar e aprender a conviver com mulheres, porque o meu universo realmente era muito masculino. Tive que aprender. Depois desse estágio aí, que foi a primeira experiência que eu tive na hum, área, que eu, sim, que eu tive que ter essa coragem de enfrentar o novo e falar, cara, eu dou conta, mesmo sem saber, eu não vou deixar nem eles desconfiar que eu não sei, e eu tinha que fazer o teatro assim, né? Nossa, tá tudo dando certo, e o mundo estava desabando, né? E eu lá fazendo a plena, né? E aí, no outro, aí acabou esse contrato, porque era o desenvolvimento de um software, o software terminou, entregou, e aí acabou o contrato. E aí eu voltei para a faculdade, tudo, já estava quase no último ano e precisava fazer um estágio. E o estágio, na minha época, era no mínimo 200 horas que você tinha que cumprir na área da computação, e você tinha um projeto no final para entregar, não podia ser qualquer coisa, tinha que levar assinado com a empresa, com carimbo, com não sei o quê, e não era um negócio assim que dava para você burlar. Teve gente que conseguiu burlar? Teve, mas era difícil, eu não tinha esses contatos, então eu ia ter que fazer o estágio. Então, eu fui sim. bater nas portas, tentar conseguir um estágio na área. E não achava, não tinha oportunidade, não tinha espaço. Todas as vagas vinham com essas inscrições aí, que era só para homem. E tinha um menino na minha sala que trabalhava numa das usinas de Furnas. E eu vi ele com a camiseta, eu falei assim, uai, Davi, você trabalha em Furnas? Ele falou, trabalho. Uai, lá não tem jeito de eu conseguir um estágio, não? Aí ele falou, uai, vou ver para você, né? Talvez tem jeito sim. Ele já falou que tem, eu já arrumei a mala. Ele só, pode ser que tenha. E eu já fui já arrumando a mala, já vou para Furnas. Aí ficou um mal entendido, que eu tinha entendido que já estava ok o estágio.
mas ele não tinha visto nada ainda. E Putz. era onde eu te falei que nem não eles não contratavam mulheres, porque tinha que morar lá, sabe? Então era alojamento. E nos alojamentos era só homem. Então eles não gostavam de pôr mulheres lá, porque alguns desses homens eram casados e já tinha Hum, passado algumas outras mulheres já tinham dado confusão, e aí eles não contratavam mulheres. Aí, é, é, por causa disso, tinha essa restrição. E eu tinha entendido que estava ok. Arrumei minhas malas e fui com R$ 10 que eu tinha só para ir embora. Só tinha esse dinheiro, arrumei as malas e os R$ 10. Aí, o R$ 10 não dava para chegar na cidade que eu meu ia Deus. morar. Eu gastei 5 da minha cidade até Franca e sobrou 5 para me ir até Estreito, que era essa usina. Aí eu só tinha 5 e a passagem para Estreito era tipo 7, estava faltando R$ 2. Falei, vou pedir na rodoviária, o povo me dá, eu vou. Aí eu peguei esses 5, comprei um cartão de telefone, aí eu fiquei só com R$ 3. Ai, cara. Comprei um cartão de telefone e liguei para esse cara e falei: Davi, eu estou aqui na rodoviária, você vem me buscar porque eu já estou com a mala para ir para o Estreito. Aí ele falou assim: como assim? Eu já estou na saída de Franca, não tem como eu te buscar. Aí eu comecei a chorar. Eu falei: não, você tem que vir me buscar porque meu dinheiro acabou e eu estou aqui sozinho, não sei o quê. Aí chorei, ele me buscou e caí, acabou a ficha, acabou o cartão, acabava rapidinho, né? Aí Cavalo. ele voltou, me buscou, o carro dele desceu, porque minha mala era pesadíssima, eu trouxe a minha vida inteira dentro da mala. Chegou lá e ele falou, Luciana, mas o estágio não deu certo. Eu falei, e agora? Eu não tenho dinheiro, não tenho para onde ir, o que eu vou fazer? Eu falei para ele, então tá, então me deixa aqui no escritório. Aí eu dormi na porta da empresa, do lado de fora, no chão mesmo, e falei, cara, eu vou ficar aqui sei lá, mendigando, até o povo me dar essa vaga. Aí no outro dia ele me viu lá, ele falou: Não, pelo amor de Deus, você não vai ficar aí, vai ficar lá em casa então. Aí ele me deu um abrigo lá na casa dele, fui ficar na casa dele junto com Sim. as crianças dele, me deu um abrigo por 15 dias, porque até que saiu a papelada do estágio, demorou 2 semanas, aí eu fiquei na casa, 2 semanas na casa do cara que eu não conhecia Ah, imagina, cara. que ia ser meu chefe, né? Que ia ser meu chefe. Ah, Aí fiquei lá com a família dele, com a esposa, com as crianças, por 15 dias, aí deu certo os papéis e tal, e aí eu fui para o alojamento. E aí, por causa dessa história, todo esse drama que eu fiquei lá, e o Davi me abrigou, e eu não tinha dinheiro para voltar, e essa história toda, e o povo começou a abrir exceção e aí eu abri as portas para outras meninas. ah, E sim. aí, por Sim, causa causou disso, uma. aí. Acabou, tu foi, acredito, foi lá, fez um bom trabalho, causou uma boa impressão, então os caras voltaram atrás, né? E eles viram, gente, não tem nada a ver as meninas morando no alojamento, nada a ver. Isso não diminui ninguém, né? Só porque você vai morar num lugar que só mora homem. E isso, os meninos sempre respeitaram. Acho que quando você se dá o respeito, todo mundo te respeita, né? E, e eu fui a primeira, e por causa disso, por minha causa, eu consegui não só abrir as portas para mais meninas, como diminuir a carga horária dos estagiários porque eu fui a única que trabalhava 8 horas de estágio. E aí eles diminuíram e passaram para 4 horas. E eu também fui a primeira estagiária e eu não tinha salário. Não Ah, tinha salário. Eu ah, só ganhava o lugar para morar, o ônibus para a faculdade e a comida, mas salário eu não tinha. putz, bom. Bah, mas Não hoje isso tinha ia dar um salário nenhum. problemão, cara. Hoje isso ia dar um problemão. É, E se tu parar pra pensar, a gente estava conversando antes ali, né? Tipo, poxa, hoje tem uma série de planos, de programas, né? De incentivo para mulheres, mães, mães sem o pai, né? Como é que chama? Mãe solteira, e mas só. para etnias, para orientações, né? Putz, nacionalidades, até, pá, tem um monte de programa. E tu tá falando de uma época que não é tanto tempo assim, né? Chega a ser, Não, não é tudo.
Não, pois é, então, tipo, puxa, é algo que foi praticamente ontem, chega a ser surreal, assim, tu ouvir essas Sim, não jornadas, tinha sabe? Eu, tipo, salário, pensa. caramba, cara. E eu fiz, aqui eu tenho um papel até hoje lá, porque teve que assinar tudo. 972 horas eu fiz de estágio. Eu fiquei 2 anos e meio fazendo estágio. E eu trabalhava igual uma pessoa grande mesmo. Na verdade, eles emendavam um feriado, só ficava nós, os estagiários, trabalhando. Não, peraí, e aí essas 900 e poucas horas, esses 2 anos foi nessa condição aí, morando no alojamento, passagem, comida e Sem sem... salário, sem Caramba. salário. Sem nenhum salário. Aí as rendas que eu tinha era dos desfiles, das coisas que eu Uhum. fazia. Meu pai às vezes me ajudava, né? Então dava um jeito ali de ganhar um dinheirinho. Mas como eu não gastava também, então deu para sobreviver esses 2 anos. Mas era para você ver, era como era na época, né? A gente não tinha essas oportunidades, as vagas eram super restritas, mas se eu não fizesse isso, se eu não fosse lá e falasse, vocês vão ter que me dar essa vaga, senão eu vou morar aqui dentro desse escritório, eu não vou sair daqui, eu vou chamar a televisão, até vocês me darem uma vaga de estágio. Não teria conseguido, eu não Nossa, teria. cara, como foi Eu tive brigado. que fazer essa novela mexicana para poder conseguir uma vaga de estágio, porque não tinha oportunidade, era desse jeito mesmo. E eu era boa, eu era tipo a melhor, eu era a melhor aluna, eu tirei 10 no TCC, que é raríssimo na ciência da computação alguém tirar Sim, um sim, 10 um realmente. 10 perfeito, eu tirei um 10 perfeito, um 10 sem alteração. E era raríssimo conseguir isso, e eu era um destaque, e eu não conseguia, e eu falava, gente, por quê? Porque às vezes o cara não sabia nem a metade que a gente sabia, então tinha muita essa diferença, que é o que eu falo, que eu sentia de diferença entre o mundo masculino e feminino. Por exemplo, na software house, tinha muito homem, e eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada, muito correr atrás das coisas. E eu tinha um conhecimento muito maior do que muitos homens ali. E eles já eram sênior, eles já ganhavam o dobro do que eu ganhava, e eu ficava ali, estagnada, estagnada, estagnada. Então, realmente, naquela época, tinha muito essa diferença, tanto de salário, como de progressão de carreira. Parece que os homens iam muito mais rápido, eles aceleravam muito mais. E você, como mulher, parece que você, para ter espaço, você tinha que ser, meu Deus, um Jedi, né? Então, eu tinha que ser aluna 10 perfeito e isso e aquilo para poder conseguir uma vaga, né? Então, tinha muito isso. Hoje, eu acho que as empresas, elas perceberam muitas características positivas das mulheres. Então, você vê que tem empresa que gosta desse perfil, por exemplo, de pessoa que corre atrás, que é uma coisa muito da mulher, né, de multitarefa, das mulheres conseguirem conciliar trabalho, família, tudo isso, esse emocional das mulheres mais estabelecidas, tem empresa que valorizam isso. A gente ainda é minoria na área de tecnologia, talvez por uma questão de que muitas mulheres acham que não tem aptidão para isso por desconhecer, né? Que é o que eu falo. Às vezes as mulheres falam, você trabalha com isso é muito difícil. Isso estava falando com a minha personal trainer. Aí ela, meu, a pandemia tá ruim, o personal tá ganhando pouco. Eu falei, por que você não tenta migrar para TI e tal? E aí ela falou, mas é muito difícil, tem que saber matemática, tem que saber programar, isso e tal. Eu falei, não, tem algumas funções que não exigem tanto. Uma delas é tester, uma função que você pode trabalhar com TI que não existe tanto programação, é o UX design, que é uma coisa que as mulheres dão muito bem. E eu comecei a falar sobre essas carreiras para elas e elas foram atrás. Aí a minha mulher, a minha moça dos cílios, a moça Hum. que põe meus cílios, virou o UX design, Ah, é. e a moça, a minha personal trainer, virou analista de QA, né? Tester. Sim, sim. Ah, E estão massa. trabalhando com isso, sabe? Então, acho que um pouco é a gente desmistificar isso, de que é muito difícil, de que, né, que tem que saber, claro, tem carreiras de desenvolvimento que você vai ter que realmente, se você quiser trabalhar com isso, vai ter que ter essa habilidade. Mas tem outras carreiras que isso nem é o principal, sabe? Então, dá para
ter mais espaço para as mulheres e tirar essa desmistificação de que TI é muito difícil, né, João? E são vários outros assuntos também, né? Por exemplo, o próprio BI, que, lógico, não, a gente sabe que não é só Power BI ou vai, Excel, tá? Dá para fazer BI no Excel? Dá. Não, a gente sabe que não é só isso, mas, poxa, também é um caminho. O pessoal sempre diz assim, como é que eu entro na área? Tem que saber SQL, tem que saber Python. Lógico que tem que saber todas essas coisas, mas é uma escada. Não precisa saber tudo. Poxa, começa com o Uhum. Excel, começa com o Power BI, entende ali como é que funciona as tabelas, o relacionamento entre elas, como é que o dado se comporta quando uma tabela filtra a outra. Depois tu vai entendendo SQL, né? Começa a fazer Uhum. consultas, depois você já trabalha com Python, e é uma escadinha, né? E dependendo para onde você vai ter que aprender outras coisas, ou talvez, enfim, tudo é uma jornada, né? E as pessoas costumam sempre simbolizar, é matemática, é tecnologia, é um monte de coisa. Tá, tudo bem, é um monte de coisa, mas é uma jornada, né? E as pessoas tendem a olhar só o Uhum. fim da jornada, né? E, poxa, a pessoa olha lá, pô, Luciana, tal, engenheira de dados, não sei o quê, faz lá uns projetos massa de BI, sei que tu trabalha com bastante coisa, né? E aí a pessoa olha só o fim da jornada, né? Não olha como é que foi. Puta, foi bem lutado, assim, né? Tu contando, assim, eu É, pensei, caramba, sim. eu Cara, eu até, comecei com 13 anos, pois 13 é, anos eu já tipo, dava aula de Excel, no pô, primeira caramba, versão dormi do na porta da Excel. empresa para conseguir um estágio, cara, tipo, Não, eu saindo, dormi na porta da empresa, eu tive que chorar para o cara me buscar, porque senão eu ia ter que pedir dinheiro na rodoviária para chegar imagino, no cara, lugar. E eu pois ia é, ter que dormir na rodoviária, porque só tinha um ônibus para esse lugar. Então, se eu não conseguisse esses R$ 2 logo, eu só não teria dinheiro nem para voltar. cara, Ai, então, poxa, cada perrengue. por exemplo, eu tava comentando contigo antes, eu fui criado por mulheres, né? Logo cedo, meu pai foi embora, enfim, fui criado pela minha mãe, pela minha avó e com a minha irmã pequenininha, né? Menor que eu. E então, tipo, sempre foi desafiador e sempre com mulheres, né? Sempre com mulheres na volta ali, né? Lutando, batalhando e tal. E aí, tu contando essas coisas assim, né? Tipo, não, tem que dar certo esse negócio aqui, eu vou, tipo, não sei nada, mas tô aqui de boa, aqui achando, mostrando que sei. E eu me lembrei de uma cena uma vez Exato. que a minha mãe me levou para trabalhar com ela, que ela não tinha com quem me deixar, né? E aí eu acabei ajudando ela. Daí uma hora eu falei uma coisa tipo, bah, mas não vai dar dela. E aí era, minha mãe é auxiliar de serviços gerais, né? Faxineira, diarista, enfim. Agora é aposentada já, né? E aí ela dizia assim, não, vai dar, tem que dar, nós temos que entregar isso aqui, porque você não ia receber, né? E, cara, então vamos, sabe? E aí eu me lembrei dessa cena quando tu comentou ali, né, do desafio ali, né? Cara, olha só quantas coisas, né? E aí, na hora, para mim, eu era criança, né? Eu não tinha entendido muito bem, eu só tava indo junto. Mas aí, quando tu conta assim, eu fiquei pensando, cara, olha só quanta coisa que a minha mãe teve que se desafiar para fazer, né? E ainda num ambiente que, teoricamente, uma pena, né? Uma associação, mas teoricamente feminino, né? Que é o ambiente ali da faxina, da limpeza. Putz, ainda tem essa questão do machismo, né? Da masculinidade, volta do É troço. muito, muito. Bah, sei lá, até vejo tu falando assim, me inspira e ao mesmo tempo me chateia, sabe? Me chateia. Nossa, já diminuiu bastante, né? Eu chegava nos lugares, por exemplo, eu fui consultora que batia na porta do cliente, às vezes eu ia para o cliente, e eu aprendi a programar essa linguagem do ERP muito rápido, e eles já começaram a me dar os clientes grandes, problemas mais difíceis, porque eu desembolava, né? Muito rápido mesmo. E aí, teve um cliente deles lá que ninguém conseguiu resolver, inclusive era parte de boleto, o código verificador não passava, o boleto não ia tal, e me mandaram para resolver esse problema. Aí cheguei lá, eles me pediram o crachá. Aí eu falei, nossa, eu já tinha vindo lá com outra pessoa, um homem, e não pediram o crachá para ele, para mim pediram. Aí beleza, lá, desceu um procedimento novo, beleza. Aí fui, entrei na sala, sentei, liguei meu computador. Aí ele falou assim: é você que veio para resolver o problema? Eu falei: sim. Aí o cara falou assim: eu não sabia que mulher sabia programar. Puta. Aí eu peguei e respondi: não, eu só venho quando os machos não deu conta. Aí eles me mandam. É só nesse caso, com os machos não conseguiu, aí eles me mandam. Por isso que tem poucas. Aí fui e resolvi o problema, que já tinha passado vários consultores e não tinha resolvido. Aí eu falei, meu Deus, agora eu tô lascada, vai ter que resolver. Não tem essa opção. Agora se vira e
fofoca e você acredita que eu trabalhei com um homem aqui atrás de mim, em pé o tempo todo, me vigiando, tipo um segurança. Falei, Desagradável. cara, que pressão, para que isso? Aí eu perguntei, falei, nossa, quando vocês foram lá, eles botaram um segurança para te vigiar? Vocês ficaram com uma pessoa, programando com uma pessoa nas costas? Eles falaram, não. Eu falei, gente, então foi só comigo. Será que ele achou que eu ia roubar o servidor? O que que é? Não entendi, sabe? Mas aí eu voltei e aí ele pediu desculpa. Ele falou assim: ah, desculpa por ter te subestimado, parabéns por ter resolvido, não sei o quê. Eu acho que a pessoa até ficou com um pouco de vergonha, Ah, pelo sabe? amor de Deus, né? Ficou com vergonha do comentário, assim. Mas essas coisas a gente passava direto, sabe? Eu passei muito disso, desse tipo de comentário. Ah, não sabia que mulher sabia programar. E eu era uma programadora muito boa, cara. Muito boa mesmo. Eu programava demais. Eu dava conta de desenvolver umas coisas que ninguém dava conta, sabe? Então, esse era o diferencial. Parece que por ser mulher, você tinha que saber muito mais, então você tinha que estudar muito mais, você tinha que correr atrás muito mais, então eu tinha que ficar sem dormir muito mais. Era tudo dobrado, sabe? Eu achava que a carga era muito dobrada. Tipo, um cara demorava um ano para ser sênior e eu tinha que conseguir, parece que em 6 meses, porque a carga em nós era muito mais pesada, a cobrança era muito maior. Então, para me ter o mesmo espaço que ele, eu tenho que estudar dobrado, eu tenho que fazer na metade do tempo que ele faz. Então, se ele gasta um ano para ser sênior, eu tenho que conseguir isso em 6 meses para alcançar ele. Então, essa velocidade era muito diferente, né? Então, eu ainda vejo isso. Outro dia eu fiz uma entrevista e aí eu estou fazendo mestrado. Você vê que o meu LinkedIn ali tem muito curso, muita coisa, e é meio pipoca, né? Tem um curso de KN, de programação, tem um curso de banco, é muito misturado, porque eu Sim. gosto disso, eu gosto de estudar muitas coisas. E a pessoa fuçou. E aí ele falou assim: ah, eu vi que você estuda muito, né? Eu falei: estudo. Mas você quer ser cientista de dados? Eu falei: ainda não sei, por enquanto não. Eu gosto da engenharia de dados, dou aula, dou cursos, eu participo da Uhum. comunidade, palestro, tudo. Estou fazendo mestrado, mas não sei se eu quero ser cientista de dados. Ah, porque aqui você não vai ter espaço para isso, porque eu estou te contratando para fazer dashboard. Eu falei, gente, que isso? O cara vai lá no meu LinkedIn, fuça nos meus treinos, fuça nos meus cursos, como se eu não tivesse espaço para fazer as coisas que eu estou estudando lá. Sim. Tipo assim, já tô te cortando aqui. Aí eu achei aquilo tão esquisito. Eu falei, gente, será que ele está com birra porque eu estudo? Porque eu estou melhor do que ele? Porque você pega o meu currículo? Estou fazendo mestrado na USP, tem um MBA, tem 4 MBAs, tem não sei o quê, tem certificação, tem isso, tem aquilo. Será que ele está achando ruim porque eu estou melhor do que ele? Eu não consigo Provável. entender, gente. Eu não consigo entender esse preconceito na entrevista. Na Pô, entrevista. tu O nem cara entrou na falando, empresa. não, nem entrei. Falei, não quero. Na entrevista mesmo eu já vi que eu não queria. Porque a pessoa fala assim: ó, eu vou te contratar para desenhar dashboard. Eu sei que você estuda, sei que você faz mestrado, eu sei que você ministra isso, mas aqui não é para fazer isso. Mas sabe que tu falou um bom ponto agora. Tipo, poxa, as pessoas Eu às vezes elas topam tudo por causa de uma oportunidade. Mas, pô, se tu tá vendo que o negócio já tá torto de largada, pá, nem insiste, né? Nem insiste. falei, não, e pior que assim, não era uma vaga que eu estava procurando, sabe? A pessoa foi, o RH dele, aí eu peguei e falei isso, eu falei assim, olha, eu não estou procurando emprego. Foi teu RH que veio me chamar para a É. entrevista. Aí ele perguntou, mas por que você sairia de tal lugar? Aí eu peguei e falei, não sairia. Não vim aqui falando que sairia, eu vim ver sua proposta. Eu vim ouvir sua oportunidade. Se a tua oportunidade estiver de acordo com o que eu estou buscando, estiver alinhado com o que eu quero para o meu futuro, para a minha carreira, Hum. beleza, vamos conversar sobre isso. Mas se não tiver, eu fui convidada, eu não estou procurando. É, Aí pior. eu já apelei também, sabe? Eu já Sim. falei, não vou me diminuir.
Não estou aqui, não foi eu que bati na sua porta, né? Porque eu percebo isso. Quando é um homem e ele percebe que às vezes você pode estar numa posição melhor em termos de conhecimento, porque eu, por exemplo, estou terminando o mestrado, tenho um MBA nessa área, tenho não sei o quê, experiência e tal, tudo. Estou numa vaga, estou em termos de conhecimento ou empatado ou melhor, fica aquele negócio, parece que eu não vou contratar ela porque ela está muito boa para a vaga. Ah, Então, eu já vou cortar a asa dela. Aqui, se você vier, você só vai fazer isso. sim, já foi limitando, né? Ah, que saco. Me limitando. Sabe que Aí, eu. então, eu percebo um pouco disso, às vezes, com o mercado masculino, sabe? É, Então, eu falei, cara, eu vou melhorar meu LinkedIn para mim não ter essas confusões, para mim não ter esse faz tipo sentido. de. É, mas sabe que eu trabalhei 10 anos no transporte rodoviário de cargas. Ele é um ambiente predominantemente masculino também, né? Tanto no administrativo quanto na operação, que é, enfim, caminhoneiros, né? E eu Uhum. conheci algumas poucas mulheres caminhoneiras. E aí elas tinham esse lance que tu falou, assim, tipo, ficar meio brutona, assim, por causa do ambiente, né? E, e as mulheres administrativas e as poucas caminhoneiras que eu tive a oportunidade de me relacionar, né, no trabalho, co- os caras falavam assim pra mim, bah, o João tá bem, né? Bah, as gurias vêm falar com ele, eu sou gaúcho, tá? As gurias. Ah, as gurias vêm falar com ele e tal. Eu falei, cara, claro, velho. Primeiro, porque eu trato elas como pessoas, né? Não como objeto, né? E segundo, porque eu tenho educação, né, velho? Eu aprendi isso na minha casa. E aí rola muito disso. Então, quando eu entrei na TI, eu não achei que fosse encontrar isso, tá? Eu não achei. Eu entrei na TI, migrando para TI mesmo, tá? Como consultor de BI, migrei em 2020. E aí, as mulheres todas que eu fui me relacionando de lá para cá, eu senti, olha, e é 3 anos, tá? Foi pouca coisa que foi, já foi mudando bastante, mas lá em 2020, olha, pô, nós estamos falando de que 2 anos e pouquinho, tá? 2 anos e 3 meses. Estamos falando de, elas tinham muito isso, assim, as meninas, né? Se defendendo, ou quando tu ia fazer uma questão, um questionamento, por que que você fez desse jeito? Pá, vinha com toda a teoria do negócio, assim, tipo, não, pô, legal, sabe? E aí eu já percebi que eu fui fazendo amizade com as meninas de novo por causa disso, sabe? Do relacionamento, né? Do tato do respeito, né? E, e me parece que as pessoas têm uma mania de tentar tripudiar por cima das outras, né? Qual é a graça disso? É, é Porque eu vou. bem isso que Porque, aconteceu. assim, Luciana, tu é sênior, tá? Tu tem bem mais jornada do que eu. O que que impede de amanhã ou depois, e esses dias tu me convidasse, né, para fazer parte do teu time lá do hackathon e tal. O que que impede daqui a um tempo tu tá numa posição de liderança e, poxa, lembrei do João, né? Exato, é Então a verdade. gente sempre, Uhum. claro, não é um interesse, mas tipo, poxa, a gente tem que pensar nessas coisas também, né? Então, vamos respeitar as pessoas, vamos tratar todo mundo bem, né? Vamos ser parceiros, né? Vamos crescer juntos, né? Eu penso que a gente não faz nada sozinho. E a estupidez desse cara, né? E de outros, né? Poderia, daqui a pouco, ele estar passando pelo teu crivo e tu lembrar disso, né? Agora é o que eu falo para o meu marido, porque as mulheres estão vindo com tudo. E as mulheres, elas por si só são mais estudiosas, são mais dedicadas, as mulheres correm mais atrás das coisas. Então, é o que aconteceu com esse cara na entrevista. Ele ficou com medo, falou, cara, essa mulher vai vir aqui, cara, ela olha ali o currículo dela. Então, não vai me dar oportunidade às vezes, porque tá inferior, tá para trás. Uma Verdade? vez saiu uma linguagem nova do RP, e aí eu aprendi a programar nela, e meu chefe olhou meu código e falou assim: que merda é essa aí? Aí eu falei: é a versão nova da linguagem. Ele falou: não, pode passar o modelo antigo. Eu falei: não, senhor, você vai lá, você pega a documentação, você estuda e se vira, porque eu já estou programando na linguagem nova. E até hoje ele não sabe, porque não foi atrás. Então eu Hum. era aquela assim, eu entrava toda hora para ver, saiu coisa nova, saiu coisa nova. E eu aprendi a programar, fui uma das primeiras, eu mandava e-mail para todos, tal comando não funciona, isso aqui está ruim, isso aqui não sei o que, a Sim. documentação não começa. Eu ajudava a testar, porque eu saía, eu já estava lá, uma das primeiras pessoas
a testar as coisas, né? E ele não. E aí ele queria que eu mudasse meus códigos. Ele falou, não, você vai programar isso não. Você, se você se vire, vai estudar, porque ele tinha essa dificuldade, né? Então acho que as mulheres têm muito isso de correr atrás, de buscar, tem essa velocidade de buscar as coisas, e elas estão vindo com tudo. E aí, quando você pega um homem despreparado, ele fica com um pouco de medo, assim. Só que as empresas não estão pensando nisso mais. Por exemplo, eu estou como master. Master, ele é acima de sênior. Hum, E eu já fui contratada como master. Hoje, são só, na gerência que eu estou embaixo, de 200 e tantas pessoas, só tem 5 master. E eu sou uma das masters, né? sim. E aí, acho que 4 homens e só eu de mulher. E de líder, ainda não temos nenhuma líder mulher. E meu chefe falou assim: você é master, o próximo papel já é líder, né? E eu quero uma líder mulher. Ah, que Preciso de da hora. líderes mulheres, porque eu só tenho líder, 4 líder, só tenho homens, e eu quero uma líder mulher. Então a gente tem sempre que estar preparada, né? Sempre se colocando aí. E acho que a mulher que ela corre atrás, hoje ela tem esse espaço, não vai precisar dormir na porta da empresa mais. Pá, tá louco. Não Não, vai mas precisar ficar 15 dias na casa do chefe. sabe que essa questão da liderança, assim, por parte das mulheres, eu acho legal também, tá? Eu já trabalhei com algumas mulheres em uma posição de liderança, vou te dizer bem franco, tá? Algumas não foram tão boas, mas não por ser mulher, era questão da questão da liderança, mas que a liderança ela tem algo que além de ser treinada, estudada, ela também tem algo implícito, né? E as mulheres elas têm muito disso, né? De liderar ali a família, né? Porque muita gente entende o homem como líder. Não, o homem, na essência raiz, né? Me perdoem se eu faço falar uma besteira, mas ele é teoricamente o provedor, o cara que sai para caçar e tal, né? Mas quem é que cuida de tudo? É a mulher, né? É. Até se o cara trouxe lá nos primórdios trouxe a caça, né? Então eu vejo muito dessa forma, assim. Até a minha esposa tá aqui na live, viu? É a Paula Bassi, ela tá aqui na live, tá assistindo, ó. Ah, que legal, Então, legal, tipo, legal. é muito como a gente vive, né? Por exemplo, agora aqui a gente tem um produto nosso aqui, a mentoria, né? E consultoria, e ela fica puxando a minha orelha ali, tá? E aí, vamos fazer tal. Ela faz a gestão de tráfego, e aí muito atribuído àquilo ali que tu falou, né? Do aprender, né? A tecnologia tem Uhum, outras áreas que não só programar, né? O próprio marketing uhum. digital, a Paula que faz a nossa gestão de tráfego aqui, né? Faz prospecções e tal. Então, tem muitas coisas, né, que envolvem a tecnologia, que é um ambiente que ainda, né, o pessoal fala muito da bolha, mas eu acho que a bolha, ela está preocupado com a bolha quem não está capacitado, né, assim, né, ou quem não está vendo Isso. oportunidades no mercado. Por exemplo, quem trabalha com analista de dados, por exemplo, teve esses layoffs aí, um monte de gente demitida. Cara, essa turma toda aí, se eles não, teoricamente, se eles não são tão bons de código, eles se encaixam em qualquer área de negócio, em qualquer empresa. Se eles entenderem o Sim, negócio da empresa, e eles vão ficar muito bem lá, porque eles têm a questão sim, analítica. Então, enfim, né, é uma série de coisas que a gente pode ir aproveitando o conhecimento, né? Me lembrei agora disso, assim. sim. Eu acho que a minha dificuldade aí, quando eu passei, porque eu vim do mundo muito masculino, e uma das coisas que eu mais gosto de lidar com os homens é a parceria. O homem é mais fácil de lidar, é mais camarada, é A mais, Paula diz isso para é mim. mais leve, é mais fácil. Quando eu tive que lidar com mulher, o que que eu percebi? Porque meu mundo sempre foi muito masculino. Quando eu tive que lidar, eu percebi que as mulheres, parece que elas geram uma competição entre elas, e é isso que eu não consegui entender, cara. Eu falo, cara, eu tô aqui para ajudar, cara. Não tô aqui para você me ferrar, não. Eram umas coisas assim que eu falava, cara, tá vendo? Por isso Então, eu acho que para as mulheres, eu percebi que para a gente crescer, a gente tem que perder um pouco disso e ter essa cabeça do homem. O homem não tem tanto medo de compartilhar o conhecimento. Ah, vamos trocar um código, vamos trocar. Como é que você fez isso aqui? O homem não tinha isso. A mulher não. A mulher, eu falava, e aí, amiga, você tem um código do boleto e tal? Bem, a menina tinha todos, ela não passava.
não passava. Eu que me viro e escrevo do zero. Ela não vai passar o código dela pronto. Então eu percebia um pouco disso, sabe? Ou se não, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o Visa, eu fazia um layout, a outra pessoa queria fazer um outro mais bonito que o meu, ou não sei o quê. E aí eu percebia que faltava um pouco disso. Então eu acho que ainda no ambiente corporativo, para as mulheres elas serem mais bem-sucedidas, ela tem que ter um pouco desse masculino de compartilhar, de não estamos aqui para competir, vamos fazer junto, Sim. entendeu? Então eu tive um pouco dessa dificuldade, assim, é que nem eu te falei, como sou muito masculina, isso para mim foi o mais difícil lidar com a mulher. Quando eu peguei gestora, então, nossa, meu Deus, quem estava acima de mim era mulher, tive muita dificuldade mesmo, Acredito. porque elas são muito críticas, né? E a gente veio de um ambiente mais leve, homem é mais fácil de lidar, mais simples. Então, elas cobram muito, e eu achava assim, nossa, não preciso disso tudo, entendeu? Então, eu tive um pouco de dificuldade em ser criticada por mulher, porque parece que o nível que elas cobram entre nós mesmo é muito grande. Então, parece que sobe a escala, assim, entre uma mulher e outra. Então, se é uma mulher me avaliando, parece que ela pesa a mão, sabe? Então, eu tive um pouco de dificuldade com isso. Hoje não, hoje eu aprendi a lidar com isso, mas no começo, quando eu vim, principalmente aqui para São Paulo, eu tive bastante dificuldade com isso. Tive É, bastante dificuldade com o feedback que eu tomava, com as coisas, com os retornos que eu tinha, sabe? Que era uma coisa que no mundo masculino eu nunca tinha ouvido. entendi. Nunca tive uns feedback que eu falava, nossa, estão me avaliando isso? Meu Deus, nossa. Até não, olha, não faz muito tempo, tá? Tem uns 7, 8 meses atrás, meu caso, né? Não sou mulher, óbvio, mas eu tive uma chateação, foi uma briga de beleza, assim, tipo, pô, o João tá lá no LinkedIn compartilhando conteúdo, não sei o quê, trocando ideia com a galera lá e tal, e aí o cara lá numa posição acima da minha, né? Tentando toda hora jogar isso na minha cara como depreciando, sabe? Ah, blogueirinha, sabe? E eu senti um pouco disso. E aí tu fala, eu pensei, cara, deve ser bem pior, né? Porque daí é mais gente, né, enchendo o saco, né? É, bem isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta Acho aqui. que é mais isso, João. Acho que a maternidade também foi uma coisa bem legal Era isso que eu queria te perguntar. que me ajudou bastante, né? Quando eu tive meu filho, eu estava no Sul ainda, e eu era consultora que trabalhava viajando, daí meu filho ficou em Minas com a minha mãe, e eu fiquei em Joinville, em Santa Catarina. Daí eu falei, cara, não vai dar, eu não vou conseguir trazer esse menino para cá, tá super difícil aqui, o custo de vida lá era muito alto, e eu falei, nossa, eu vou ter que achar algum lugar. E Deus me ajudou que eu consegui uma vaga numa cidade muito pequena, no fim do mundo de Minas Gerais, mas era muito longe da minha mãe. Aí eu falei, ah, mas não tem problema ser longe, pelo menos é cidade pequena. E eu fui sozinha com uma criança pequena para um lugar no fim do mundo de Minas Gerais, super longe, super distante, e 800 quilômetros da minha família. Então era muito longe, sozinha mesmo, né? E aí foi eu e Miguel, e eu trabalhei nessa empresa até Miguel ficar com 6 anos. Aí quando Miguel fez 6 anos, que ele já estava maiorzinho, é que eu. Não, isso. É que eu vim embora, ele já estava grandinho já. Aí eu saí lá dessa cidade, e aí eu era sozinha. Então, eu contratei uma menina que ficava lá com meu filho, e eu trabalhava o dia todo e tinha essa moça que me ajudava. Deixa eu ver se eu Mas o entendi. meu. Deixa eu ver se eu entendi direito. Então o teu filho, bebezinho, ele ficava com a tua mãe, então. Porque assim, eu tive meu filho, eu era professora universitária, Uhum, né? Aí, depois que acabou as licenças, uhum. é, eles arrancaram as minhas aulas. Tipo, tá, não vou te mandar embora porque não posso, Sim, mas você só vai dar essa matéria. Aí eu falei, cara, isso aqui não paga nem meu aluguel aqui, né? sim, sim. Então, praticamente, estava na rua. E eu falei, cara, o que que eu vou fazer? E aí eu tinha que dar um jeito na minha vida.
E aí o meu filho ficou com a minha mãe e eu fui atrás de uma vaga em Curitiba. Nossa, Aí fiquei em e... Curitiba e meu filho com a minha mãe, com 4 meses. Eu com o peito cheio de leite, tive que deixar o menino com a mãe e fui sozinha para Curitiba para conseguir uma vaga para entrar na TOTUS. E aí fiz o treinamento da Aham, TOTUS e foi a maior decepção da minha vida, porque lá dizia assim, era um programa que era uma academia que essa TOTUS de Curitiba criou, e o melhor aluno ia ser contratado no final. aham. E eu tinha deixado um menino, né, de 4 meses com a mãe e morando numa pensão, assim, nossa, gente, só Deus sabe, almoçando naquele negócio lá de R$ 1, sabe? Aquele do Sim, sim, governo que você paga R$ 1 para almoçar, é sim. aquela sofrência mesmo, perrengue, perrengue mesmo. E chegou no final, não tinha nem como, né, com a história dessa, você não ser o melhor, não consigo, não tem essa possibilidade, né? Então, com certeza eu fui o melhor, porque eu estudei o dia inteiro, dormi igual aquele filme lá, A Busca da Felicidade, lá, estudei, decorei o livro, tudo fui a melhor. Aí, no dia de contratar, fui tudo arrumadinha e tal. Aí foi dar os resultados de quem ia ser essas duas pessoas contratadas. Eu tinha certeza que ia ser eu, porque eu fui a melhor, tirei a maior nota, fui. Aí chegou a psicóloga e ficou enrolando para falar. Aí eu falei assim: olha, Daiane, eu acho que não estou entendendo, que volta é essa? Passei, não passei? Aí ela falou: olha, então, Luciana, é que você realmente foi a melhor aluna, mas a gente acha que você não tem o perfil, Ai, mas não técnico, você não tem o perfil para ser uma consultora, porque você é muito simpática. Você é muito como assim? simpática. Cara, eu não sabia o que eu fazia, porque eu precisava desse emprego até para mim ir embora. Eu não tinha essa possibilidade de não conseguir, eu tinha que conseguir. Eu falei assim, gente, mas como assim? Por que você vai me dispensar porque eu sou simpática? Eu posso melhorar, não sei o quê. Não, porque vamos dar oportunidade para outra pessoa, beleza. Foi um pouco de preconceito ali, por eu ser de outro lugar, por eu ter vindo de outro jeito, e a gente que é Ah, mineira, entendi. a gente conversa muito, né? A gente fala muito. Na época eu estava com meu cabelo black, cabelo cacheado. Acho que rolou um preconceito, rolou alguma coisa, porque não tinha Sim, explicação de eu até, ter daqui a sido pouco a até no melhor sotaque, aluna. sei lá. Sotaque, converso muito, aquela coisa toda. Sotaque, eu falava mais carregada ainda do que que eu falo hoje. E não me deram essa vaga, gente. Eu chorei tanto, acho que foi o dia que eu mais chorei na minha vida, porque meu filho Ah, lá, eu imagina. precisava do emprego, e aí eu só tinha umas aulas de Excel que eu dava numa escola, e até essas aulas deu errado, tudo deu errado, tudo, não tinha Putz. nada dando certo, nada, nada, nada. Aí eu entrei, na época não tinha LinkedIn, não tinha nada disso, Sim. né? Eu fui no Skype e psicopatei a psicóloga da TOTUS de Joinville, porque Joinville é perto. Eu falei, eu acabei de fazer academia, ganhei como melhor aluna da academia, não sei o quê. Aham. E psicopatei até eu conseguir um nome de alguém com quem eu pudesse falar lá e me desse uma oportunidade. E aí eu consegui, mas Ah, sim. tipo assim, fiquei uns 15 dias nessa psicopatando mesmo, todo dia, todo dia, todo dia, até descobrir o nome, mandando e-mail, mandando, pedindo contato, aquele trem. Aí nossa, eu dei tanta canseira, eles falaram, vamos dar uma oportunidade para ela. Aí eu fui para a TOTUS de Joinville, e é uma das maiores unidades da TOTUS, né? E fui super bem lá, virei consultora sênior em pouquíssimo tempo, fiz uma carreira esplêndida lá, inclusive a TOTUS de Joinville comprou a TOTUS de Curitiba, cresceu, juntou, sei lá, alguma Ah, fusão, e cresci, sabe? Mas na época eu sofri, chorei com esse feedback, que eu sou muito simpática, mas depois que eu morei lá no Sul, eu entendi o que ela quis dizer, sabe? Realmente, o povo do Sul é muito diferente do povo de Minas. E eu tive que aprender a conter meu jeito expansivo de falar, tudo. Eu tive que melhorar isso, mas eu tive que tomar, que nem esse caso mesmo aí, o cara falou que eu não sabia que mulher não sabia programar. Eu passei tanto disso, que eu falei, cara, eu tenho que me transformar, não dá para ser a minha simpatia aqui, né?
E aí eu fui melhorando, fui me adaptando e aprendi a ser um pouco séria, mudar meu jeito. Então, eu continuo uma pessoa engraçada, uma pessoa que fala muito, que isso daí é a natureza de todo Sim, mundo da minha família. A gente é assim, né? Então, se você sentar num boteco comigo, eu vou te contar um monte de casos, a gente vai dar risada. Mas eu aprendi a ser um pouco mais séria no ambiente de trabalho quando eu fui para o Sul. Então, assim, hoje, mais madura, eu entendo que o feedback dela realmente tem a ver mesmo. Eu acho que eu teria sofrido muito do jeito que eu era em Curitiba. entendi. Teria sofrido, porque eu sofri em Joinville, que o povo já é um pouco mais simpático. Imagina em Curitiba, que não tem isso, que o povo não é tão simpático. Então, eu entendi. E depois eu mandei um e-mail falando: olha, eu consegui entrar na TOTS e agradeço tudo isso, mas demorou para eu entender o que ela quis dizer com aquilo, Sim, né? E onde eu não me encaixava e o que eu podia melhorar para poder me encaixar. Mas eu tive que aprender na dor, passando os perrengues lá para poder mudar meu jeito, para poder me encaixar. E isso foi bom porque eu aprendi a ser uma pessoa flexível, sabe? Então, se é um ambiente que eu posso ser do jeito que eu sou do jeito que eu sou. Por exemplo, na B3, por exemplo, o povo é uhum, super bacana, o ambiente é super descontraído, todo mundo brinca, todo mundo é engraçado. Então, eu era conhecido como bruta, eu tinha apelido, mas sim, eu não vou ser assim num outro cliente que é super sim. sério, que ninguém conversa, É, tipo, experiência, uma né? função. Então você acaba se adaptando. Eu acho que isso para mim era o mais difícil, porque eu sempre fui muito expansiva e eu não sabia, não ser assim, né? Hoje não, hoje eu sou conforme o ambiente, então eu aprendi a ser flexível nesse ponto, a lidar, a saber me comunicar um pouco melhor. Eu acho que tem Entendi. muita coisa ainda para melhorar, né? Mas consegui melhorar bastante com essa lição que eu tive lá. Balo, que história, cara. Eu não sei, eu sou uma manteiga derretida, né? Então, uma hora que até que me segurei aqui um pouco, mas daí Ai, respirei e me gente, segurei, mas tipo, nossa, é muito difícil. mas, cara, que história. Não sabia que tinha tudo isso por trás, né? Pô, com cada ser humano é um universo, né? Nossa, nossa, É, passei muita dificuldade ali. Nossa, eu passei, deixei o menino lá. E aí, nossa, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, não sabe? Mas acredito. Eu sou o acho que eu primeiro filho da minha mãe, precisava. né? Eu sou o primeiro filho da minha mãe e o primeiro neto da minha avó. A minha avó me conta que a minha mãe não deixava a minha avó me pegar no colo porque, sei lá, achava que eu ia me deixar cair, sabe? Coisa assim. Eu fico pensando que agora, meu Deus, cara, que O desafio. meu filho com a minha mãe é a mesma coisa. A minha mãe não deixava eu dar nem banho no meu filho. Ela falava, ai, você é muito desajeitada, vai afogar o menino. Eu fui dar banho no menino, o menino já era duro, assim, já sentava. Que era duro. É, a Soraya queria fazer uma pergunta, ela levantou a mão. Soraya, fica à vontade, se quiser escrever ou falar, não sei. Ai, pode contar as histórias também, meninas, que vocês já passaram aí. Não, a história é perguntar sobre a sua família, se você tinha filho, se foi planejado esse neném que você teve, ou foi uma coisa do destino do universo. Eu Exato. sei te Ai, perguntar. foi, menina, nada planejado, porque eu era uma pessoa muito solta, assim. Eu era uma alma viajante, assim, eu falava. Porque eu não tinha isso. Eu arrumava uns trabalhos que trabalhava viajando, e eu implantava sistema em fazenda, daí eu arrumava aula numa faculdade, lá em cima no mapa. Eu era super solta, assim. Então, quando eu tive meu filho, foi uma mudança, porque eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Como que eu vou viver com uma criança? Eu não sei cuidar nem de mim, vou cuidar de menino. E aí, nossa, graças a Deus, teve a minha mãe do meu lado, que me ajudou, que me deu apoio, e aí ainda teve tudo isso tipo assim, perdi minhas aulas. Aí eu falei, agora não vai dar para viver de aula, porque eu era uma pessoa super idealista, sabe? Eu queria mudar o mundo, achava que a educação mudava o mundo, tem que ser professora, tem que ensinar. Eu era super idealista e gostava de ensinar onde ninguém queria ensinar, então eu conheci aquele Mato Grosso todo, dando aula em fazenda, dando aula em lugares bem remotos, cidades que é 1.000 quilômetros de estrada de terra, aldeia, esses Nossa negócios Senhora. assim que eu gostava.
bem viajada mesmo, lá na divisa com Rondônia, na divisa com Amazonas, na divisa com Bolívia. Minha vida era assim. E aí, quando eu tive um filho, que eu falei, nossa, e agora? Como vai ser da minha vida? Aí foi aonde eu tive que sair da educação, né? Então, eu falei, não vai dar para me manter dando aula, né? Porque não ganhava muito. Então, mas para minha vida de ambulante, para mim sozinha estava bom. Eu nunca tinha sido uma pessoa muito ambiciosa. Eu era uma pessoa idealista, não uma pessoa ambiciosa. E aí, quando veio meu filho, falei, cara, agora eu vou mudar, né? Então, voltei para a programação e aí comecei a desenvolver de novo. Fui trabalhar com RP, que na época RP era o que pagava mais. Eu fui atrás disso, né? E consegui, mas foi uma luta. Ah, que loucura. Ah, super. Fazer uma outra pergunta. Se você tem algum método, se eu reparei que você sempre foi uma mulher muito estudiosa, qual era o teu método que você usava para você entender, estudar tanto assim? Tu é uma pessoa que lê muito, ou escreve? Pode passar esse método É, para gente. Soraya, eu sempre fui muito focada, eu era assim naquela época, eu pensei assim, já vou ter que fazer uma coisa difícil, então o que está pagando mais? Aí na época não tinha muita opção, o que pagava mais era SAP, né? SAP, programador SAP ganhava muito dinheiro. Só que o programador SAP era um universo muito fechado, porque não era um sistema que você baixava, que você aprendia. Então você já tinha que estar numa empresa que tinha aquilo. Então o caminho foi vou aprender primeiro o que é RP, o que RP faz, vou trabalhar com RP, depois eu pulo para o SAP, que paga muito. E aí foi essa jornada, mas eu tinha aquele método, aquela meta, vou trabalhar com SAP. E fui atrás disso. Então, eu sempre fui assim, de colocar uma proposta para mim, sabe? E deu certo, porque eu trabalhei com RP até conseguir migrar para SAP e virei sênior em pouco tempo e trabalhei com Proteus ganhando igual ganha um consultor ABAP. Eu cheguei no nível de Proteus que começava, nem compensava para mim mudar para Mudar. SAP, porque eu já ganhava muito com Proteus, eu já cheguei no nível que o máximo que eu podia chegar ali no mundo de RP, né? Daí eu pensei, só que dentro de RP eu já gostava de dados, desde esse primeiro trabalho lá que eu falei que eu inventava os Excel lá, desde Uhum. essa época eu sempre gostei muito disso. Eu falei, eu vou dar uma oportunidade para conhecer essas ferramentas de BI. Então eu sempre tive assim, eu quero trabalhar com BI. Agora, por exemplo, eu estou focada com nuvem, estou focada com engenharia de dados para cloud. Então, o que eu faço? Que eu fiz um plano. Vou tirar a DP 900, que é a primeira certificação de dados da Microsoft, vou tirar a DP 203, que é a segunda certificação de engenharia de dados na Azure, e vou tirar a Cloud Practitioner da AWS. Então, eu foquei. Então, essas são as minhas 3 primeiras metas para dentro dessa função que eu quero migrar agora. A mesma coisa quando eu era DataVis. Eu quero trabalhar com Tableau, eu nunca foquei, João, só numa ferramenta, porque eu Sim. não tinha isso de bandeirar ferramenta. Eu sempre, eu acho que você tem que saber um pouco de todas, né? E aí, quando eu fui Visa, eu fui atrás disso. Então eu vou aprender Tableau, vou aprender Power BI, vou aprender Click, vou aprender Uhum. o que tiver no mercado. E foi aonde eu fiquei o diferencial. Então, acho que a primeira regra é determinar onde você quer chegar, e aí você vê, para me chegar nisso, o que você precisa? É uma certificação? É esse conhecimento? É montar um portfólio? É escrever um artigo sobre isso? E está sempre ali aparecendo, né? Está sempre em destaque naquilo que você quer trabalhar, naquilo que você quer poder entrar nesse mercado novo ali que você quer descobrir. Isso aí que tu falou de bandeirar uma ferramenta é legal porque, tipo, as pessoas acabam se limitando, né? Se apaixonam por uma ferramenta e acham que só aquilo ali é a melhor coisa que existe no mundo, né? E aí, na real, acaba te limitando, né? As oportunidades. Sim, sim.
Eu hoje trabalho praticamente só com Power BI, mas é porque realmente, porque me contrataram para isso. Eu faço outras tarefas ali, além do desenvolvimento, né, com Power BI, da criação dos dashboards, enfim, as consultas, trabalhar com banco, mas é porque me pagam para fazer isso, sabe? Mas eu concordo contigo. Eu acho que a gente não deve ficar levantando bandeira para tecnologia alguma, né? Acho que a gente tem um alvo, né? Um objetivo é mais importante. E até tu comentasse, acho que a Soraya perguntou também alguma coisa referente assim, tipo a métodos, tem alguma sugestão, sabe? Isso, Tipo, eu vejo o pessoal fala muito de métodos, mas eu já penso mais no seguinte, tá? É, o meu método é os boletos. Eles que são meu método. Tipo, cara, o boleto tem que pagar, tem que aprender, eu preciso pagar esse negócio aqui e vamos nessa, sabe? Eu sou assim. sabe qual que é o meu método? Eu dou aula do que eu preciso aprender. Também, também. É legal, legal, né? Que nem assim, eu peguei uma aula de êxodo, eu não sei, eu não consigo, não sei muita coisa de êxodo, mas eu peguei uma aula, sei pouco, mas já fui, aí eu já tive que estudar para preparar minha aula, e já montei uma aula bacana, e, né? Então, eu acho que ensinando eu Verdade. absorvo mais, Ah, porque daí eu vou inclusive, lembrar daquela realmente. aula. Eu gosto assim também, tá? Inclusive, tem uma outra coisa que também dá pra fazer. Não tenho pra quem ensinar. Pô, grava um vídeo. Se tu não gosta de gravar vídeo, escreve um artigo. Pessoal, escreve um Isso. tutorial. Faz um. Posta e dá muita visibilidade, É, João, porque exato. eu falei isso com meu marido, né? E eu falei, começa a escrever artigo no LinkedIn mesmo. E ele escreveu de Tanning, essa área dele lá Uhum, de DBA. E ficou muito legal, deu muita visibilidade. E ele lembra das coisas, é, porque você fazendo isso, você vai lembrar. Então, verdade. comece a escrever alguns artigos um pouco mais rico, um pouco mais pesquisado ali no LinkedIn. Isso daí já vai te dar tanto conhecimento como visibilidade também. Aqui na mentoria eu ensino o pessoal a fazer isso, viu? Eu ensino o pessoal a escrever artigo, Nossa, é muito documentar, legal. Eu estou precisando, compartilhar, a eu estou gente sem faz tempo, isso mas juntos. eu estou super precisando escrever também. A gente faz isso juntos aqui e é o que realmente o pessoal fica Agora, assim, para certificações, é simulado. ah, Simulado, fazer bastante. Eu só consigo estudar com simulado. Pega um monte sim. de questão, compra simulado, compra o que tiver de simulado que você achar para comprar e estuda as questões. Eu não É. consigo sentar e ler um livro inteiro ou ler a documentação inteira. Eu tenho que estudar com questão. Então, já vejo o que vai cair e vou fazendo questão. Eu vou por aí Deus também. queira que eu passe, porque eu não tenho dinheiro para tomar pau. Tem que Amém. passar de primeira, né? Eu sou daquelas. Tem que acertar de primeira, porque, nossa, cada prova é uma nota, né? É uma graninha. Oh, não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta. A Soraya ia comentar mais alguma coisa ali. Eu vi que ela tirou o mute e botou de novo. Não? Ah, não, nada não. Ela já explicou já tudo Ah, beleza. direitinho. Agradecer realmente pela carreira dela, a jornada que ela teve, esse sucesso todo. E apesar assim, quando conheci ela uma vez, eu vi uma live dela, Ah, eu vou ser sincera, eu não gostei de você na live. ai, meu Falei, Deus, porque nossa, fui que bruta. cara dela não. Agora, conhecendo Oi? você, vendo a sua história, vendo isso, assim, acho que a primeira impressão, acho que não foi boa. A segunda foi ótima, vocês se admiram muito. Que legal, bom saber, Soraya. Então, Lu, não sei se mais alguma das meninas quer fazer perguntas. Acho que não. Bom, então quero te agradecer, vou deixar tu ficar com a tua família agora, descansar. E, pá, brigadão mesmo por ter aceitado bater esse papo aqui com a gente, foi bem legal, tá? E eu espero realmente mais poder ter contato contigo. A gente já tem o nosso grupo no WhatsApp ali, vai ter agora de novo lá o Happy Hour, né? O papo de bar. Então, bem legal mesmo, muito inspirador, assim. Conviver contigo é um prazer enorme. Eu não te conhecia tão bem, e fiquei honrado agora de poder dividir um espaço contigo, a verdade é essa. Ah, que legal, João. Eu que agradeço. Parabéns a todas as mulheres aí nessa data tão legal, né? E você também contribuiu bastante. Esses dias meu marido estava falando sobre o seu curso lá na Udemy. Ele falou assim: Ah, eu é? paguei caro num curso aqui final de semana. E ele tá assim: cara, nós pagamos caro nesse curso e o do menino lá de graça entrega muito mais. Que massa. Eu acho que é isso que é o nosso propósito, né? De estar gerando conhecimento, né, João? Muito legal. Pô, muito Muito bom obrigado. poder fazer Muito isso. obrigado pelo feedback. Então, gente, brigadão.
Boa noite, Lu. Mais uma vez, então, muito obrigado. Fiquem com Deus Nada, e até gente. a Até próxima aí. mais, Valeu. viu? Até a Falou, próxima. pessoal. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.